Pronto. Então, pessoal, aí, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um esplendoroso encontro da nossa disciplina Análise e Projeto de Sistemas Orientados a Objetos. Hoje, nós vamos focar em complementar o assunto que discutimos na aula passada em relação à seleção e gerenciamento de projetos. E aí, como é complementar, hoje nós vamos falar sobre 3 tópicos relevantes: a definição da equipe que vai compor esse projeto, o controle e o gerenciamento do projeto em si, e uma técnica que está sendo bastante difundida aí ultimamente, chamada time boxing. Então, esses são os tópicos-chave aqui da nossa aula. Beleza? Então, sobre o primeiro deles aqui, sem mais delongas, sem tanta enrolação, vamos abordar sobre a definição da equipe do projeto. Afinal, um projeto não tem a capacidade de ser, na verdade, não vou dizer que não tem, mas uma pessoa realizar sozinha um projeto aí de desenvolvimento de software é algo que realmente iria refazê-la pensar sobre as suas escolhas, iria fazê-la pensar sobre prosseguir na área, porque seria extremamente exaustivo, extremamente cansativo. Enfim, não, eu nem creio que essa pessoa conseguiria fazer isso em um tempo hábil. Enfim, esse projeto aí provavelmente tenderia ao fracasso. Então, os nossos projetinhos de software, os projetos da vida real, os projetos nos quais vocês se encontrarão no futuro, são formados por equipes. E aí essas equipes precisam ser definidas para que tudo esteja muito bem alinhado e o projeto consiga alcançar o seu sucesso. Beleza? Então, quando a gente pensa na definição da equipe de um projeto, o que isso engloba? Engloba determinar quantas pessoas precisam ser encarregadas, correlacionar suas habilidades com as necessidades do projeto, motivá-las a atingir os objetivos esperados e minimizar conflitos da equipe. Então, sempre que vocês pensarem sobre a definição de uma equipe de projeto, tomem como princípios essas 4 etapas aqui, de se determinar quantas pessoas são necessárias, ter um entendimento das habilidades que cada uma delas possui. Aqui, por exemplo, digamos que eu fico aí na parte do UX, a Ana Carolina no desenvolvimento e o Cláudio fique na parte de requisitos. Então, a gente está determinando quantas pessoas são necessárias aí para esse projeto, no caso 3, um designer, um dev e um analista de requisitos, e estamos delegando responsabilidades para cada uma dessas pessoas de acordo com as suas habilidades. Então, eu tenho muita afinidade com a área de design, então fico com isso. O Cláudio gosta muito de requisitos, fica com isso. A Ana Carolina gosta muito do desenvolvimento, ela fica com aquilo. Beleza? E aí, para que esse projeto alcance o seu sucesso, nós precisamos estar motivados. Eu preciso estar tão motivado quanto o Cláudio, que também precisa estar tão motivado quanto a Ana Caroline, certo? E aí, por fim, se ocorrerem alguns tipos de atritos na nossa equipe, nesse nosso time de projeto, como, por exemplo, digamos que a Ana e o Cláudio não se batem muito bem, então a gente vai precisar contornar tudo isso para garantir que o nosso projeto ele alcance o sucesso esperado. É assim que as coisas ocorrem. E aí, o produto dessa parte do gerenciamento do projeto, de se pensar a respeito da equipe que vai compor todo esse nosso projetinho do software, é um plano de composição da equipe, certo? Temos esse artefato, esse documento que rege como a nossa equipe do projeto de software estará aí composta. Beleza? E aí vai descrever o número, o tipo de pessoas que irão trabalhar, vai descrever as estruturas de comunicação e vai ter o termo de abertura do projeto. Esses termos mais específicos, essas coisas que eu não vou abordar aqui na disciplina, ficam para quem quiser seguir carreira na área de software, na área da engenharia de software, fica para vocês conhecerem na disciplina voltada especificamente ao gerenciamento de projetos. Aqui eu trago essas coisas, assim, num pontapé inicial, para vocês terem ideia de onde atua o analista de sistemas.
E aí, falando um pouco mais sobre esse plano de composição de equipe, afinal é primordial que vocês tenham conhecimento deles. O que eu me refiro são esse termo de abertura, essas estruturas de comunicação são coisas mais relativas ao gerente de projetos. O plano de composição da equipe já é algo que é necessário que vocês entendam, certo? E aí, a primeira etapa desse nosso plano de composição da equipe é determinar o número médio de integrantes necessários ao projeto. Olha só, o próprio termo já deixa evidente, plano de composição da equipe. Então, você vai pensar a respeito, no primeiro momento, assim que pensou nesse plano de composição, vamos determinar quantas pessoas são necessárias aí para o nosso projeto. Ah, eu preciso de 3 pessoas, preciso de 8, preciso de 10, 20, 30, enfim, tem que se ter um valor exato para que se consiga prosseguir com as próximas etapas e a construção adequada desse plano de composição da equipe. Beleza? O que ocorre na maioria dos casos aí no mercado de trabalho é que tem-se a tentação de inserir muito pessoal, muitas pessoas, muitos recursos humanos em um projeto para reduzir o seu tempo. E aí entra o questionamento que eu faço agora para vocês, pessoal. O que vocês acham? Adicionar mais pessoas a um projeto é o suficiente para atender a esses prazos? Qual a opinião de vocês em relação a isso? Ó, o Cláudio já esboçou a opinião dele. Você, Ana, qual é a sua opinião? Lanusa também? Ah, Lanusa está aqui. Ei, Lanusa. Lanusa. Pronto, então todos vocês entraram em um consenso que ter mais pessoas em um projeto não vai garantir de forma alguma a satisfação desses prazos, certo? Ou seja, adicionar mais pessoal à equipe não se traduz em aumento da produtividade. Essas duas relações, na verdade, esses dois elementos, o tamanho da equipe e a produtividade, eles têm meio que uma relação desproporcional. Ou seja, se você tem uma equipe muito grande, não necessariamente você vai ter também uma boa produtividade. Até porque equipes muito numerosas, elas são difíceis de se coordenar. Coloquem-se só no papel de gerenciar uma equipe que possui 50 pessoas. E aí você é o cabeça por trás de 50 mentes diferentes. Imagina o trabalho, a confusão que é lidar com toda essa equipe. E aí o fato de ter que lidar com toda essa equipe não necessariamente reflete aumentos aí na produtividade. Vão haver muitas interferências, muitos problemas, enfim, faço o apontamento de todos esses elementos que reforçam o fato de que ter uma equipe muito grande não necessariamente vai significar que você vai ter um ganho aí na produtividade, certo? Vamos pensar agora em equipes pequenas. Olhem só, imaginem como é fácil trabalhar com equipe de projeto composta somente por 2 pessoas. Olhem só, quando nós temos somente 2 membros dentro de um projetinho de software, o que ocorre? Esses 2 membros, digamos aí a Caroline e o Cláudio, eles compartilham somente uma única linha de comunicação. A Caroline se comunica com o Cláudio se comunica com a Caroline. É uma única via de comunicação, essa via de mão dupla, certo? E aí é muito fácil manter a comunicação entre os membros dessa equipe composta por somente 2 pessoas. Eles estão meio que se comunicando diretamente. Se nós aumentarmos essa proporção e acrescentarmos agora nesse nosso projeto eu e a Lanusa, então a gente vai passar de uma única linha de comunicação para 6. Então vejam só que a gente já está trazendo um pouco de complexidade a esse gerenciamento aí da nossa equipe, esse fato de que se comunicar 6 pessoas diferentes vai simbolizar que nós temos, se 4 pessoas diferentes, desculpe, vai simbolizar que nós temos 6 linhas de comunicação diferentes, certo? Eu trago até aqui imagem para vocês conseguirem enxergar melhor o que eu estou falando. Olha só, tá aqui o Cláudio, tá aqui os dois se comunicam diretamente. Vejam que eles estão conectados por essa linha. Então, o Cláudio se comunica com a Caroline se comunica com o Cláudio. Pronto. Agora que acrescentou, além do Cláudio e da Caroline, temos aqui a Lanusa e eu, certo? Olha só, eu me comunico com o Cláudio, me comunico com a Lanusa, me comunico com a Caroline.
A Caroline se comunica com o Cláudio, comigo, com a Lanusa. A Lanusa se comunica comigo, com o Cláudio, com a Caroline. O Cláudio comigo, com a Lanusa e com a Caroline. E aí vejam que nós temos agora 6 linhas aqui, demonstrando a complexidade, uma complexidade pequena ainda, dessas linhas de comunicação, certo? Como eu ressaltei, são linhas de mão dupla. Então, tanto eu posso me comunicar com a Caroline, como a Caroline pode se comunicar comigo. Beleza? E aí, isso aqui, para uma equipe de 4 pessoas. Pessoal, vocês não vão encontrar equipes de 4 pessoas no mercado de trabalho. É uma equipe muito pequena. Talvez vocês encontrem uma sub-equipe com essa característica. Talvez isso aqui represente um time de requisitos, um time de design, por exemplo. E você pode ter algo assim pequenininho. Mas o time como um todo, somando analistas de requisitos, designers, os analistas de sistema, que vocês vão entender melhor, vocês estão entendendo melhor, na verdade, sobre quem é esse profissional, gerente de projetos e outros stakeholders aí de todo esse projeto de software, vocês verão que é muita gente. E aí são muitas linhas de comunicação diferentes. E o fato de se ter muitas linhas de comunicação diferentes vai trazendo complexidade aí para esse projeto, vai deixando as coisas mais difíceis de serem gerenciadas, de serem controladas, enfim. E aí o ideal, segundo as bibliografias, segundo o material bibliográfico, enfim, é que você mantenha equipes com no máximo 8 ou 10 membros. Esse é o ideal. Se mais pessoas forem necessárias, então você já vai ter que criar sub-equipes. Você pode ter 8 devs, por exemplo, aí para desenvolver o sistema. Se você vai precisar de mais pessoas, eu preciso agora de 15 devs, certo? Não, 15 não, de 14 devs, por exemplo. Então você já cria sub-equipes dentro. 7 devs vão para o front, 7 devs vão para o back. Ou coloca, deixa eu ver aqui, 4 devs para o front, 6 devs para o back, e o restante aí, que eu não estou enganado, acho que foi 4. Deixa esse restante aí, sei lá, para outra tarefa, para o banco de dados, por exemplo, talvez seja necessário. Enfim, o importante é que você crie subequipes. Não ultrapasse esse limite sugerido aí pelos livros, pelos materiais que são consagrados nessa área de gerenciamento de projetos. Porque senão você vai ter muitas linhas de comunicação, o processo comunicativo vai ficar afetado, prejudicado, e isso vai ser ruim. E aí, se você vai manter sub-equipes, ou se você vai ter um máximo aí de 8, de até 8 ou 10 membros, certo? Vai ser possível manter uma comunicação efetiva. Os membros vão conseguir se comunicar de forma efetiva, você, como analista de sistemas, vai conseguir desempenhar o seu papel da forma aí mais adequada, certo? E aí, esse plano de composição da equipe, além de pensar a respeito dessas linhas de comunicação, também vai listar as funções necessárias e estrutura de comunicação proposta para esse projeto. Deixa eu só ver aqui a dúvida da Carolina, ela falou o seguinte: mas, tipo, mesmo criando essas sub-equipes, às vezes os devs precisam se comunicar com outras pessoas, o design, o analista de requisitos, não é isso? E acabam também tendo uma comunicação maior. De fato, essas coisas ocorrem. Só que é porque aqui eu só peguei o fato dos devs, mas isso é todo, como se fosse todos os membros aí da equipe, certo? Então você vai ter, se você tem mais do que 8, 10 pessoas, então você vai ter que criar essas sub-equipes e delegar diferentes funções para as pessoas, beleza? E aí, geralmente, o que ocorre na vida real? Às vezes tem uma figura de uma pessoa que se comunica mais com os devs. Eu falo até sobre isso aqui na frente no nosso slide, como, por exemplo, o cabeça por trás do time de requisitos, ou até mesmo o analista de sistemas, que ele vai estabelecer esse elo comunicativo entre os outros departamentos. A maioria das empresas ocorre isso. Beleza, Caroline? Então, a gente acaba tendo a figura de uma outra pessoa que está responsável por outras pessoas do mesmo departamento e acaba tendo esse elo conectivo. Ela que toma a frente,
ela participa das reuniões, ou quando ela está muito sobrecarregada, ela já delega diretamente essa tarefa para alguém de confiança e essa pessoa vai, conversa com o dev, como por exemplo, vamos aqui imaginar, eu vou ser, pronto, nós quatro aqui no time de requisitos, certo? Eu sou o cabeça por trás desse time, também sou membro, só que eu tô há mais tempo, pronto, digamos que eu sou o sênior, por exemplo, sou o sênior, um analista de requisitos sênior, e vocês são júniors. E aí, para reduzir essas linhas de comunicação, vocês se reportam a mim, eu reporto aos devs, eu faço esse elo comunicativo entre vocês e entre os devs, beleza? E a gente já consegue reduzir essa complexidade aqui nas linhas de comunicação. Só que aí, digamos que em algum momento eu estou muito atarefado, estou participando de alguma reunião, algo do tipo, então posso delegar essa tarefa de se comunicar diretamente com um desses devs a vocês. É assim que as coisas ocorrem. Vocês verão aí na prática, caso queiram seguir carreira na área de desenvolvimento, que as coisas ocorrem dessa maneira. A gente sempre está se reportando a uma figura superior, seja até mesmo no nosso departamento, que aí acaba levando em relação essas diferentes categorias de uma mesma profissão, júnior, pleno e sênior, certo? Ou também tem a presença aí do analista de sistemas, que acaba tendo reporte de toda essa galera, o camarada aí que está pensando por trás de tudo isso e faz esse elo conectivo. Beleza? Assim, mais ou menos assim, não, é assim de fato que as coisas ocorrem. Lá na frente eu reforço essa discussão, eu trago um esboço, um esquemático de como o time todo do projeto ele está configurado. Beleza? Então, voltando aqui a discutir sobre o nosso plano de composição, ele também vai listar as funções necessárias aí para o alcance, para a satisfação desse projeto. E aí, geralmente a gente geralmente não, teremos a figura de um gerente de projeto, supervisionando todo o progresso geral do desenvolvimento desse nosso projeto. Vamos ter aqui um líder técnico, pronto, era até isso aqui, está até aqui no próximo slide, eu não tinha me atentado. Então, vamos ter aí a figura de um líder técnico, que vai supervisionar o progresso dos programadores e outros membros técnicos, e vamos ter um líder funcional, que vai gerenciar o grupo de analistas, sejam eles de sistema, de requisitos e design. Então, pensando aí na composição, na configuração das equipes de todo na verdade, de toda a equipe que compõe o projeto, nós podemos ter algo, vamos ter algo nesse sentido. Temos aqui a figura do gerente de projetos, que vocês já deduzem que é a pessoa responsável por gerenciar o projeto como um todo, certo? E aí, abaixo do gerente de projetos, temos os nossos líderes funcional e técnico. O líder técnico, geralmente, é a figura de um programador sênior, um cara que já tem muita experiência aí na programação, e aí ele vai gerenciar os outros programadores e vai se reportando diretamente ao gerente de projetos. Então, veja só, estou aqui com esse programador 1, vamos chamar aqui de programador 1, veja que nós não temos uma linha de comunicação desse camarada com o gerente de projetos. Ele precisa se reportar ao seu líder técnico e o líder técnico se reporta ao gerente de projetos. Até porque o programador júnior, ele não vai, eu não quero menosprezar, mas ele não vai saber conversar tão bem sobre o projeto com o gerente de projetos que tem a visão do todo. Ele precisa repassar a sua visão, que na maioria dos casos é limitada, você fica responsável por uma pequena parcela do projeto, e aí você repassa isso para o seu líder técnico, o programador sênior, que vai ter o maior conhecimento do todo, e aí ele consegue conversar de igual para igual com o gerente de projetos. Beleza? A mesma ideia ocorre com os analistas, o time de design e o time de requisitos. Temos aqui a figura de um líder funcional, que vai ser o analista de sistemas. E aí, esse analista de sistemas vai se reportar com outros analistas de sistemas que não estejam atuando como o cabeça por trás de tudo isso, podem ser os analistas de sistemas júniors, por exemplo, os analistas de requisitos e o time aí de design. E aí esse pessoal todo vai se reportando para ele, para esse analista de sistemas
sênior, e aí ele consegue conversar de igual para igual com o gerente de projetos. Então, olhem só, com essa esquematização que eu trouxe para vocês, já vai fica mais nítido qual é o foco que eu estou dando aqui para essa disciplina, certo? Olha só, o gerente de projetos, ele precisa entender tanto dessa parte de análise e projeto de sistemas, como da parte do desenvolvimento. O analista de sistemas, não. Ele precisa entender como se figura o gerente, como atua o gerente de projetos. Então, por isso que eu estou falando sobre todas essas coisas para vocês, antes de focar no que é essencial aqui para a nossa disciplina. Vocês precisam ter um conhecimento disso para entenderem, caso vocês venham atuar nessa área, para entenderem o que vocês devem fazer e como gerir as pessoas que estarão sobre a sua responsabilidade, os outros departamentos. Então, está aqui a figura do analista de sistemas, ele vai se comunicando com todos esses outros departamentos estratégicos, o pessoal, os outros analistas de sistemas júniores, que vão criar outras documentações necessárias, os analistas de requisitos, que vão criar as documentações necessárias aí para os requisitos, e os designers que vão criar o protótipo do sistema desse projetinho como um todo. Beleza? É assim que as coisas elas se figuram de fato no mercado de trabalho. Então, se vocês forem seguir carreira como desenvolvedores, analistas, enfim, vocês estarão envoltos em configurações de equipe que seguem esse formato, certo? Ok, se tiverem qualquer dúvida, podem mandar. Eu estou aqui acompanhando o chat em tempo real, e aí eu paro a discussão e tiro a dúvida de vocês. Beleza? Então, conforme essa nossa configuração deixou evidente, é preciso que seja delegada funções a cada membro, certo? Cada pessoa precisa ter a sua responsabilidade. Esse programador aqui, ele precisa saber o que ele vai fazer dentro desse projeto. Esse analista aqui precisa saber o que ele vai fazer dentro desse projeto. Então, o líder funcional e o líder técnico precisam saber todas as pendências, tudo o que é necessário para o projeto, para que eles consigam desempenhar bem as suas funções. E aí, quem vai delimitar tudo isso vai ser o gerente de projetos, que é o cabeça por trás de todo esse projeto. E é por esse motivo que nós temos uma disciplina só voltada a isso. Nesse caso, a gente está só focando nessa parte aqui, certo? Na análise e projeto dos sistemas. O gerente ele já está na análise e no desenvolvimento que engloba essa parte mais técnica, certo? Então, cada pessoa que está dentro desse time, dentro do time do projeto, ela vai ter funções delegadas a si própria. E aí, quando essas funções forem delegadas, se você, por exemplo, necessitar delegar funções a alguém, aos outros, aos que estão sobre a sua responsabilidade, então você tem que lembrar que essas pessoas elas vão possuir habilidades técnicas interpessoais. As habilidades técnicas, como o próprio termo já deixa evidente, são úteis com as tarefas técnicas, como, por exemplo, você vai solicitar que alguém configure um servidor web de acordo com o número de acessos, ou que alguém elicite os requisitos para uma parte específica do sistema, ou que alguém prototipe uma visão do sistema levando em consideração os requisitos elicitados pelo tipo de requisitos, ou que um analista crie um documento aí que cria o diagrama de comunicação, o diagrama de estados do software, enfim. As habilidades técnicas são necessárias a isso. Nós temos diferentes habilidades técnicas, diferentes aptidões. O que eu sou bom é diferente do que a Ana Carolina é boa, que é diferente do que o Cláudio é bom. Nós temos nossas próprias aptidões. E aí é necessário que, nesse plano de composição da equipe, isso seja respeitado. Até porque vai evitar tirar alguém da sua zona de conforto e vai permitir que o projeto ele consiga fluir da maneira adequada, da forma mais confortável possível, porque cada pessoa vai estar fazendo exatamente o que ela já está finalizado, o que ela já tem grande afinidade, enfim, então isso é muito bom para o nosso projetinho. As habilidades interpessoais, elas já vão incluir as capacidades de comunicação e relacionamento entre pessoas. Afinal, conforme vocês notaram, a equipe por trás de um projeto de software não é composta somente por uma pessoa.
Não é, é composta por várias pessoas. E aí, se nós temos várias pessoas dentro desse nosso projeto, então elas vão precisar saber se comunicar. Por isso que essas habilidades interpessoais são importantes. Então, elas são importantes desde o princípio, desde a coleta de requisitos, do amadurecimento das ideias, até os testes aí com o usuário. Então, todas as etapas que regem esse projeto de software vão necessitar de boas habilidades interpessoais dos seus integrantes. Pode ocorrer de determinados membros do time, da equipe como um todo, não saberem se comunicar tão bem. Alguém é muito tímido, ou alguém tem algum tipo de fobia social, a pessoa prefere trabalhar de forma mais isolada, ou alguma outra característica. Então, vai caber a você pensar a respeito disso e buscar uma forma de contornar esse problema. Talvez você se comunicar só com essa pessoa e evitar que ela se comunique com os outros, ou você ser um elo comunicativo dela com outras pessoas para poder contornar esse problema, certo? E aí, em uma situação ideal, na verdade, o que é primordial para que um projeto ele alcance o seu sucesso? O que é primordial é que sejam desempenhadas as pessoas, na verdade, que as pessoas adequadas sejam direcionadas a os papéis que elas têm aptidão a exercer, certo? Que você saiba condizer muito bem com as habilidades que cada uma dessas pessoas possui. E aí, o que ocorre também, que nós estamos sujeitos? Estamos aqui imaginando o cenário mais bonitinho, a coisa mais organizada possível. Entretanto, na vida real, as pessoas mais adequadas às funções, elas podem não estar disponíveis. Ou alguém que é adequado para uma pessoa adequada para esse projeto já está dentro de outro, ou essa pessoa está de férias, ou ela se desligou da empresa, ou algum outro motivo. E aí entra agora o próximo questionamento que eu faço para vocês. Pessoal, o que, que vocês fariam quando esses recursos humanos são escassos? A gente não tem membros aí dentro do nosso time que vão suprir adequadamente as nossas necessidades. Não precisam dar uma resposta agora, porque a gente vai pensar a respeito disso. Então, fiquem com isso em mente, porque é algo que pode ocorrer. Você pode necessitar de um profissional em específico, uma pessoa que é muito boa para aquele cargo, para aquela função, só que no momento, por alguma condição, ela não vai poder atuar. E aí, como é que você faz isso, se esse recurso humano está escasso? Como você contorna? Vamos ver algumas possibilidades. Olha só, algumas das soluções que podem surgir para esse problema. Pessoas podem ser retiradas de outros projetos. Você pode pegar algum membro que se encaixaria adequadamente essa função nesse projeto e lotá-lo para o projeto específico. Tira ele de outro, coloca ele nesse. E aí avalia as consequências disso. Obviamente, você está tirando a pessoa de outro projeto, lotando ela agora em outro, então tem que se avaliar as consequências disso. Mas essa é uma das soluções, beleza? Ou o que, que pode ser feito? Podem ser contratados consultores ou fornecedores para treinar membros da equipe. Ou seja, se tem essa necessidade de uma pessoa com conhecimento mais específico, e aí essa pessoa está em falta, então pode-se estudar a questão de um treinamento com os membros aí do time para deixar aí as pessoas preparadas para tudo isso. Ah, beleza. Vocês aqui fazem parte desse time e não têm a familiaridade com, digamos assim, o React Native, por exemplo, que é um framework aí, pronto, com React como um todo, que é um framework voltado ao desenvolvimento de software. E aí, vocês aqui estão lotados em um projeto, não têm conhecimento e é necessário que os membros tenham conhecimento nesse framework para as coisas conseguirem fluir da forma adequada. O que, que a gente faz? Pode-se contratar algum consultor, alguém com grande conhecimento para fazer um treinamento aí dos membros do time, para que eles consigam manipular adequadamente esse framework e alcançar os propósitos aí do projeto. É uma das soluções. Terceira solução que
pode vir a solucionar esse problema? Um membro da equipe de projeto, ele pode ser enviado para outro projeto de temática similar, olha só, o caminho inverso, e retornar com as habilidades aplicáveis ao projeto atual. Ou seja, nesse primeiro ponto, nós estávamos pegando uma pessoa que teria o conhecimento necessário nesse projeto, e ela já estava lotada em outra, pegando essa pessoa, colocando nesse projeto, e aí vendo as consequências e tentando lidar com isso da maneira mais adequada. Nesse terceiro ponto, nós estamos pegando um dos membros aí do time e lotando ele em outro projeto que tem essa temática similar, e aí essa pessoa vai lá, adquire os conhecimentos e retorna para esse projeto. Essa é uma outra possibilidade. E aí, claro que esse membro que vai ser lotado para outro projeto precisa ser uma pessoa que tem muita maturidade, que já tenha o conhecimento, já tenha toda essa experiência para poder absorver todos os conhecimentos do outro projeto e difundi-los com os membros do projeto aí que ficou pendente dessas habilidades, certo? É uma das soluções para se contornar esse problema aí da escassez de recursos humanos, certo? Então, isso aqui são coisas que podem ocorrer no cotidiano de uma empresa de desenvolvimento de software. Podem ser situações nas quais vocês aí irão se deparar. Claro, essa tomada aqui de decisões são coisas que o gerente de projeto pensa, gerente de projetos pensa. Estou trazendo isso a título de conhecimento para vocês entenderem como as coisas se figurarão e poderem exercer melhor o vosso papel como analista de sistemas. Porque, querendo ou não, caso vocês sejam cabeça por trás de uma equipe, vocês também vocês podem ter que lidar com essas questões. Certo? Beleza? E aí, uma situação ideal. Acho que esse aqui foi o que eu acabei de falar, ficou repetindo, desculpe. Agora que eu percebi. E aí, só para vocês verem como esse plano aí da composição, ele é nesse sentido. Nós temos aqui uma tabelinha com todas as tarefas identificadas, para quem elas foram atribuídas, aqui uma estimativa de dia, a gente vai falar sobre estimativa aqui nessa aula, é uma coisa interessante, e aí os status delas e outras informações aqui relevantes. Ou seja, olha só, deixa eu pegar aqui a tarefa 1.7, certo? Essa tarefa 1.7, ela diz respeito ao documento do design da aplicação. Então, isso é algo pendente para o projeto, algo que precisa ser feito para que o projeto consiga fluir de forma adequada. E ela foi atribuída à Meiling, certo? A Meiling, que faz parte aí desse time, recebeu essa tarefa. A Meiling tem o prazo de 25 dias para atentar, para corresponder, para satisfazer essa tarefa, essa pendência. E aí está o prazo aqui, ela tem do dia 15/11/2013 até o dia 20/12/2013 para realizar essa tarefa, certo? E aí o status dela aqui no momento está em aberto, até porque nós não temos aqui, ó, a data de conclusão dela não está informado aqui, e é isso, certo? E aí, se vocês notarem, ó, temos outros membros também, como por exemplo, ó, o Joaquim, que ele agora ficou com a tarefa 1.6.1, que é o design do utilitário de exportação de dados, e ele tem 2 dias para fazer isso, e aqui, nesse momento, nesse status, essa pendência aí está como aberto. Então, é dessa forma que esse plano de composição da equipe é elaborado e é feito esse controle, a análise desse progresso de como as coisas estão fluindo dentro aí do nosso projetinho, certo? Então, vocês aí futuramente vão precisar pensar um pouquinho a respeito disso e criar um plano de composição aqui dentro do que eu estou propondo na nossa disciplina, certo? Então, esse plano de composição não tem nenhuma dificuldade, é só você entender bem quais são as tarefas pendentes do nosso projeto, quais são as pessoas que estão disponíveis para ele, certo? Quais são as aptidões dessas pessoas e delegar tarefas para elas e fazer uma estimativa. E aí, sobre essa estimativa, tem algo interessante que a gente vai discutir aqui no decorrer dessa nossa aula, certo? Então, somente atribuir tarefas, você só criar esse plano aí de composição da equipe, dizer o que o Cláudio, o que a Ana Carolina, o que a Lanusa vai fazer, o que eu vou fazer, enfim, isso aí não é suficiente. Não pense que é somente criar essa planilha e ficar fazendo o controle dela, não, nada disso.
Você está lidando com pessoas, com recursos humanos. Nós, como humanos, temos sentimentos. Nós não somos máquinas. Nós não somos 100% produtivos todos os dias. Ah, eu sou 100% produtivo da segunda à sexta. Ou então sou 100% produtivo todos os dias do ano. Até final de semana eu sou produtivo. Se tiver alguma pendência, é só passar para mim que eu faço. Não, nada disso. Nós não somos robôs. Por enquanto, não. Não sabemos aí se no futuro nós seremos robôs ou, ou algo do tipo. Pronto, a mesma coisa acontece com o esporte, aí que ela nos está até dizendo. Nós precisamos estar motivados. Por quê? A motivação faz com que o sucesso do nosso projeto ele cresça de forma exponencial, certo? Nós queremos alcançar o máximo de sucesso no nosso projeto, que ele alcance tudo, que todas as pendências sejam satisfeitas, que os prazos sejam atendidos, que o custo aí, o investimento feito para esse projeto não ultrapasse aí o que já foi estabelecido, enfim, a gente quer alcançar esse sucesso. E para que esse sucesso ele seja alcançado, as pessoas precisam estar motivadas. É como um atleta em uma Olimpíada. Ele precisa estar motivado para que sempre possa dar o seu melhor e aí conseguir obter o retorno desse seu empenho, que é a conquista aí de medalhas, certo? Essa motivação é algo que rege as nossas características humanas, beleza? E aí a motivação é considerada influência número um sobre o desempenho das pessoas. Então, se vocês querem fazer com que alguém tenha um bom desempenho, deixe ela muito motivada, certo? E aí agora, pessoal, me respondam. Como é que vocês motivariam os membros de uma equipe de projeto? Me digam para mim quais são as motivações que vocês têm em mente. Respondem rapidinho no chat. Acho que já tem até uma noção de qual vai ser a motivação que vai entrar em consenso aqui na mente de vocês. Temos várias formas de motivar uma equipe. Citem aí alguma delas, ou a mais óbvia que vocês conseguem imaginar. Cláudio, sim, você motivar. Não você, pronto, imagina aí, você tá pronto, bora lá. Se coloque no lugar de. Pronto, se imagine dentro de uma empresa, como você se sentiria motivado a exercer melhor o seu trabalho? O que que você queria ter como incentivo? Ah, eu diria trabalho durante a semana que dá certo. Você ia pegar no pé, né, Carolina? Acho que ia ser bem, bem rígida. Aí é um incentivo, né? Uma motivação aí, pessoal. Ó, um tempo para férias. Ah... ok, então, pessoal, olha só. Acho que ninguém conseguiu pensar no incentivo principal dentro de uma empresa. Se você está dentro de uma empresa e você quer se sentir motivado a fazer algo, qual é? Pronto, aí, Cláudio. Cláudio agora leu minha mente. Dinheiro, certo? Se você quer motivar os membros do seu time, ofereça dinheiro. Ofereça um bônus. Se você concluir o prazo em tantos dias, você vai ter um acréscimo aí de 10% no seu salário. Isso é um grande incentivo para as pessoas. Isso vai deixá-las motivadas a desempenhar melhor o seu papel, vai fazer com que elas se esforcem, talvez passem noites em claro para poder corresponder a essa exigência. Só que, olha só, pessoal, olha só, essas remunerações e bônus são uma possibilidade. Vocês podem fazer isso para motivar os membros ou para se sentirem motivados? Podem. Entretanto, isso é tido como a última alternativa a ser aplicada. Opa, professor, calma aí. Eu estou numa empresa que vai lucrar comigo e aí esse incentivo financeiro vai ser a última alternativa que eles vão utilizar? Sim, de fato, porque olha só, quanto mais você premia os seus membros, as pessoas com o dinheiro, mais elas vão ficando, mais elas se esperam ganhar. Então, se em algum momento você se deparar com isso, de ter que motivar os membros da sua equipe, não tente como primeira alternativa um incentivo financeiro. Deixe como a última, a sua carta manga, porque o dinheiro move as pessoas, certo? Quando a gente tem esse retorno financeiro, a gente acaba se sentindo muito motivado. É o mesmo que eu dissesse aqui para vocês, eu não posso oferecer dinheiro na turma, certo? Eu não vou dizer, olha, pessoal, faça um projeto que aí no final do mês eu vou pagar R$ 100 para cada. Não, não posso fazer isso, até porque seria antiético e eu iria sair com roubo no meu bolso. Entretanto, o pagamento que eu posso oferecer para vocês qual é? Nota.
Eu posso dizer, bora lá, pessoal, quero que vocês façam para amanhã, não, para segunda, um plano de composição da equipe, outros documentos que eu vou exigir de vocês, dos nossos trabalhinhos. Quero tudo isso para segunda. E aí, quem fizer já vai ter nota 10, já vai tirar 10 direto. Esse é um incentivo que eu posso fazer para vocês. Vocês iriam se dedicar porque já iam querer essa nota 10 garantida. É um incentivo. Entretanto, se eu fizesse isso, quando fosse necessário ter outro incentivo para vocês atentarem aos prazos, vocês já iam esperar essa questão de mim, vocês já iam querer nota, iam sempre ficar no meu pé, professor, se você oferecer tantos pontos, eu faço isso em tanto tempo. Beleza, você pode fazer isso. Só que isso não é tão viável para mim, que estou sendo cabeça por trás de tudo isso. Então, por esse motivo que essa motivação monetária, estou fazendo essa alusão com as notas, ela não funciona tão bem. Certo? Ó, a Lenusa até disse, a pessoa faz correndo. Existem outras formas, pessoal, de se valorizar os membros da equipe sem ser com dinheiro. Olha só que legal. Se todo mundo está recebendo o salário justo, todo mundo está com aquele salário dos sonhos. Eu estou trabalhando aqui na empresa, estou recebendo, sei lá, R$ 8.000 por mês. R$ 8.000 é um salário excelente. Você está sendo muito bem remunerado. Se você está sendo muito bem remunerado, então essa questão do bônus financeiro, beleza, dinheiro sempre é bom. Mas se você já está recebendo bem, e aí surge esse incentivo financeiro para você ter que se sacrificar, e aí você não está precisando tanto desse dinheiro, você já tem uma boa parte dos seus sonhos realizados, você não vai se sentir tão motivado, talvez. Certo? Uma das possibilidades. E aí, outros fatores para isso são o reconhecimento e a promoção. Isso são excelentes estimulantes. Segundo pesquisa, certo? Não sou eu que estou tirando isso da mente, é o próprio material que eu estudo que aborda isso. E aí, esses incentivos, como por exemplo, o jantar, ou uma pizza grátis, ou uma carta de agradecimento, um brinde, ou até mesmo o reconhecimento, ou fazer com que você seja promovido para um outro cargo de confiança, passe a ganhar mais, enfim, essas coisas são bons incentivos, certo? Bons incentivos que terão resultados tão satisfatórios quanto esse bônus aí financeiro, certo? Ter esse reconhecimento por parte das pessoas que são superiores a você dentro de uma empresa, isso é muito bom, gente. Não sei se vocês já tiveram a Ana Carolina está dizendo, reconhecimento é tudo, gente. Acho que não tem nada mais satisfatório para alguém dentro de uma empresa saber que o seu esforço foi reconhecido, saber que o seu potencial ele é valorizado. Olha só, eu estou aqui com vocês três nessa turma. Se eu dissesse agora que vocês são os melhores alunos da turma, no momento, vocês iriam se sentir bem, certo? De fato, eu conheço vocês três, sei que são alunos esforçados, estou só fazendo essa alusão para vocês verem como esse reconhecimento é bom. Então, vocês fazem o primeiro trabalho, eu fico muito feliz. Eu pedi para vocês fazerem um trabalho com tempo mais apertado, vocês fizeram, atenderam a um prazo, entregaram um bom produto, eu dou todo esse reconhecimento para vocês, digo que vocês são ótimos alunos, faço um textinho de agradecimento, na próxima aula eu já falo, olha, turma, a Lanusa, o Cláudio e a Ana Carolina fizeram um trabalho excelente, são alunos incríveis, têm muita competência, vão crescer na área, enfim. Isso vai fazer com que vocês se sintam bem. Talvez vai até fazer com que vocês enxerguem essa disciplina que é um pouquinho chata, que eu estou vendo aqui por grande parte dos alunos, a maioria não está participando, vão até fazer com que vocês que acham essa disciplina chata passem a gostar mais dela, certo? Então, esses incentivos motivacionais, esse reconhecimento, enfim, eles são tudo. Aí, como a Ana Carolina disse, reconhecimento é tudo, gente. Isso é muito bom. Muito, muito bom mesmo. Certo? E aí os resultados são muito mais incentivos, muito mais efetivos com incentivos aí dessa natureza. Certo? Aí o Claudio disse, ó, que se ele ganhasse o jantar, ele casava com a empresa. Pronto. Uma pizza, um rodízio de pizza, acho que eu aceitava também, viu? Um rodízio de pizza aí é tentador. Beleza? E aí vamos pensar agora sobre alguns fatores desmotivacionais
coisas que vocês não devem fazer de forma alguma, porque irão desmotivar as pessoas. Vamos ver esse caminho inverso para vocês verem coisas que devem ser evitadas, certo? Então, dentro de um projeto, se vocês atribuírem prazos irreais, algo que é muito fora de alcance, algo que vai fazer com que todo mundo se sacrificasse, enfim, poucas pessoas vão trabalhar com vontade, com afinco, se perceberem que um prazo é impossível de cumprir. Pessoal, se eu falar para vocês que eu quero que até o sábado vocês façam o primeiro trabalho aqui da nossa disciplina, isso é um prazo irreal, porque vocês vão precisar de mais tempo do que 2 dias e meio para fazer um trabalho que vai demandar muito tempo, muito esforço, muita dedicação. Vocês vão se sentir desmotivados, certo? Talvez se sintam motivados pela pressão, só que é uma motivação ruim. Só que quando vocês perceberem que o prazo não vai ser cumprido, vocês vão ficar cansados, vão pensar assim: poxa, meu Deus, estou me esforçando tanto e eu não vou ter não vou conseguir atender esse prazo. Enfim, você se sente desmotivado quando é atribuído um prazo irreal, certo? Outra coisa, quando os seus esforços são positivos, são ignorados. Você se esforçou muito, fez um trabalho muito bom aqui na disciplina e eu ignorei esse seu esforço. Eu dei uma nota qualquer para você, eu não li seu trabalho, ou não dei tanta bola para tudo isso. E aí, o Cláudio, foi o último que falou, pronto, a Ana Caroline fez um trabalho que foi muito bom, digno assim de nota 11, extrapolando o limite 10, digno de nota 11, e aí eu dei para ela uma nota 5. Ela vai se sentir muito mal, vai se sentir desmotivada com a disciplina, vai criar aversão com a minha pessoa, vai se sentir desmotivada e vai vir nas próximas aulas bem chateada. Fora que se ela não vier no meu pé para reclamar depois, e claro, com toda a razão, certo? Então, ignorar esses esforços positivos, o quanto alguém está se esforçando para ser reconhecida, é ruim, porque vai prejudicar, vai deixá-la desmotivada, certo? Ó, ela até disse, aí a gente já se sente inútil. Outra coisa, deixa eu ver aqui, manter condições precárias de trabalho. Não tá, o ambiente no qual vocês trabalham não está oferecendo tudo o que vocês precisam para trabalhar de forma adequada. Não sei se vocês já tiveram experiência com programação mobile, ou se já usaram o Android Studio na vida, mas o Android Studio, por exemplo, é um ambiente de desenvolvimento, uma IDE, que ela precisa de um computador que tenha um bom processamento, porque ela por si só é muito pesada. Pesado no sentido de que ela tem a capacidade de emular um dispositivo Android, você já executar na máquina o seu aplicativo e ver como as coisas estão sendo feitas ali em tempo real. Ou então até a própria IDE, devido a ela ter muitos plugins, algumas coisas assim, ela acaba sendo muito pesada. E aí, se você está trabalhando numa empresa, num projeto, e aí nesse projeto você vai desenvolver algo mobile e os computadores que estão ali na empresa são péssimos, sei lá, são um Celeron aí da vida da Positivo, um Celeron com 4 GB de RAM, processador das antigas, enfim, marca da Positivo ainda. Então você vai ter muita dor de cabeça. Você está numa condição precária. E aí você vai demorar para executar esse código, as coisas vão ser mais chatas. Você vai se sentir desmotivado porque, poxa, vou iniciar aqui o Android Studio, tenho que esperar 5 minutos para o programa poder iniciar, tenho que esperar 6 minutos para poder compilar o meu código e criar o aplicativo, enfim, isso vai te deixar desmotivado, porque é algo chato, é algo que não está te trazendo essa comodidade. Então, isso também é um fator desmotivacional que deve ser contornado para não trazer prejuízos para o projeto aí como um todo, certo? Beleza? Claro, eu só falei aí da positivo, porque é o que o pessoal tira onda, certo? Na nossa área, mas eu particularmente passei anos aí com positivo, assim, que isso me surpreendeu. Ele era um Core i3 de sexta geração, 4 GB de RAM,
E eu conseguia jogar de boa nele, conseguia fazer alguns programinhas legais. Eu até, inclusive, consegui usar o Android Studio, mas eu tive que fazer outras alternativas. Eu tive que emular o aplicativo no meu celular. E aí eu conseguia codificar alguma coisa nele, mas exigia um pouquinho de paciência. Mas ele aguentou muito o tranco. Eu só falei a positivo porque é o que muita gente critica, certo? É o que muita gente critica. Beleza? Então, esses aqui são alguns dos fatores aí, né, desmotivacionais, coisas que vocês não devem fazer porque vão prejudicar o desempenho e a motivação de todos os membros da equipe. Beleza? Ok? Ó, até o fato aqui, mais um, só para vocês terem noção, criar um produto de baixa qualidade. Vocês querem atuar em um produto de baixa qualidade, algo que vai ser mal feito, um projeto mal estruturado, sendo que esse projeto vai levar o seu nome, você vai se sentir motivado a trabalhar em um projeto que você já sabe que lá na frente ele vai ser bastante criticado. Nada disso. Isso também é um fator desmotivacional. Beleza? Nunca. A Telanusa disse, nunca, porque o seu nome, que vai, imagina aí, a Lanusa vai trabalhar no projeto, a Lanusa é uma boa designer, por exemplo. Pronto, a Lanusa gosta muito da programação front-end, e aí ela está nesse projeto e ela tem várias ideias para deixar esse projetinho melhor, só que ela está presa ali. Não estão deixando ela colocar suas ideias para fora. Ela está muito presa, se sentindo muito limitada, e ela está percebendo que o produto que está sendo ali criado, ele vai ser de baixa qualidade. Ela vai se sentir muito desmotivada. Ela vai exercer o trabalho dela assim, ó, bem chateada. Ah, beleza, outra requisição, beleza, fiz aqui, pronto, devolvi, porque não vai ter esse reconhecimento que ela espera ter. E, além do mais, vai manchar o nome dela. Então, isso aí também é um fator desmotivacional, certo? Olha só, pessoal, outra coisa aqui, ó, dá um aumento a todos do projeto, já que a gente estava discutindo agora há pouco esse incentivo financeiro. Se você der um aumento a todo mundo no projeto, isso também acaba desmotivando, porque olha só, se todos receberem a mesma recompensa, as pessoas de maior qualidade acreditarão que a mediocridade é recompensada e ficarão magoados por isso. Ou seja, vai dar um aumento para todo mundo do time. Nós sabemos que existem pessoas que não se esforçam tanto quanto as outras. Você quer que você que se esforçou muito tenha você acha justo? Você acha justo que uma pessoa que não se esforçou tanto quanto você receba o mesmo aumento que você está recebendo? Não, isso é injusto. É injusto. Isso também é um fator desmotivacional. E aí já corrobora com aquilo que nós tínhamos falado agora há pouco, do incentivo financeiro, que é o melhor incentivo, o melhor não, que é o último recurso, a carta na manga de vocês, que caso ninguém esteja se sentindo motivado, ofereça esse aumento, beleza? Todo mundo vai trabalhar muito bem. Só que se for dar esse aumento para todo mundo, você vai se sentir injustiçado, vai ser ruim com os outros membros e isso vai deixar as pessoas desmotivadas, porque elas vão crer que o esforço delas não foi tão valorizado, porque quem não se esforçou tanto também obteve o mesmo bônus que vocês. Isso realmente é algo bem chato. Eu, particularmente, se me encontrasse nessa situação, ficaria bem chateado. Olha só, vamos imaginar aqui a nossa disciplina, a gente pode fazer alusão com ela. Vocês três aqui estão presentes neste momento, certo? E aí, digamos que eu decida dar um ponto extra para todo mundo. Agora, isso seria injusto com vocês, porque são vocês três aqui que estão presentes. Os outros alunos, por alguma razão, não estão participando. E aí eu vou pontuar com ponto extra todo mundo. Não, vocês vão ficar chateados, porque isso é injusto. Vocês estão aqui estudando, estão dedicando o tempo de vocês, outras pessoas não estão aqui, não sei o que estão fazendo, enfim, e aí isso seria bastante injusto, não é legal dar esse aumento para todo mundo aí no projeto, certo? Beleza? Os membros de uma equipe, eles precisam trabalhar em grupo. Isso é uma coisa óbvia, uma coisa óbvia. Se você está dentro de uma equipe é formada por pessoas, você vai tá trabalhando em grupo. E esse trabalho em grupo, por si só, ele pode ser confuso, estressante também. Falem aí dos vossos trabalhos em grupo que vocês fizeram nas outras disciplinas aqui até o momento, certo?
o próprio trabalho em grupo por si só acaba sendo sinônimo aí de estresse e de confusão, certo? E aí, para piorar ainda mais, aqui já levando para o lado dos projetos de software, algumas vezes as atribuições das pessoas elas são modificadas no meio do projeto. Ou seja, eu deleguei uma tarefa para a Lanusa, e aí ela estava responsável por essa tarefa, chegou na metade do projeto e digo, Lanusa, faz outra coisa. Não precisa mais fazer isso. Isso vai piorar ainda mais a situação, certo? Por quê? O conhecimento aí que a Lanusa teve, ele pode ser perdido, porque ela estava responsável por essa tarefa, ela estava sabendo como lidar com tudo isso. Deleguei outra tarefa para ela e disse: Lanusa, você não vai mais fazer isso, faz outra coisa. Beleza, ela vai, Lanusa, fazer outra coisa. E o conhecimento que ela teve? E aí, como é que esse conhecimento ele é compensado? A pessoa que vai substituir ela, eu tirei a Lanusa de uma função, coloquei ela em outra. A pessoa que vai substituir ela naquela função, até porque aquela função não pode ficar parada, ela vai ter que estar atualizada e entrar no ritmo da Lanusa o mais rápido possível, porque senão vai ter prejuízos aí para o projeto como um todo. E aí, para contornar tudo isso, essas questões, porque isso é algo muito normal de se acontecer, diz até respeito com aquelas soluções que eu mostrei para vocês no comecinho da aula, de possíveis de como você contornar a escassez de recursos humanos. A Lanús é muito boa em uma coisa, e aí está precisando dela em outro projeto, eu tiro ela dessa função, coloco ela nesse outro projeto, e aí uma pessoa que vai ter que substituir ela, vai ter que ter todo o conhecimento que a Lanusa teve até o momento no desenvolvimento daquela função, certo? E aí como é que a gente faz isso? Na verdade, como é que as coisas são feitas aí na vida real? Padrões são seguidos, existem padrões que devem ser satisfeitos, certo? Porque esses padrões vão assegurar que todos os membros da equipe realizem as tarefas da mesma maneira e realizem e sigam, na verdade, os mesmos procedimentos. Ou seja, vai ter algo padronizado. Se é algo padronizado, então, isso já vai ser mais fácil de difundir o conhecimento e de manter meio que uma linha de comunicação, de progresso única para todo mundo. Deixa todo mundo nivelado, certo? Esse é o princípio. E aí isso varia desde regras formais para nomear arquivos, até alguns formulários que você vai preenchendo e vai informando o progresso aí desse projeto. E aí, quando a equipe ela cria esses padrões e os segue, o projeto ele já pode ser concluído rapidamente, porque essas reposições de pessoas vão acontecer, certo? Ninguém é um robô, estamos todos sujeitos a contratempos, enfim, coisas assim podem acontecer. E aí, para contornar esses problemas que seriam oriundos, pode fazer uso aí dos nossos padrões, certo? E aí nós temos aqui alguns padrões que são sugeridos pelo livro que eu estudo, para que vocês tenham noção de como se figuram esses camaradas aí na vida real. Então, nós temos aqui, olhem só, temos padrões para os documentos, padrões de codificação, padrões de procedimentos, requisitos de especificações e design de interface com o usuário. Então, veja só que todos esses elementos que fazem parte de um projeto de um sistema orientado a objetos, eles seguem esses padrões para poder nivelar esse nível de conhecimento e poder manter uma linha comunicativa mais adequada entre os membros que estão dentro dessa equipe do projetinho, certo? Então, olha só aqui, por exemplo, para os padrões de documentos, o que é que nós temos? Temos aqui que a data e o nome do projeto devem aparecer com cabeçalho em todos os documentos, por exemplo. Vamos criar aqui o diagrama de comunicação, diagrama de classes, por exemplo. Então, na escrita desse documento, certo, vai ter que ter a data e o nome para que seja mais fácil aí de alinhar e as pessoas consigam saber exatamente do que ele se trata. Em relação à codificação, ao código, olha um padrão. Todos os módulos do código devem incluir um cabeçalho que traga o programador a data da última atualização e uma breve descrição do objetivo do código. Olha só que interessante isso. Fez um trecho do código, certo? Na verdade, fez um módulo do código, e aí vai ter lá um trechinho com alguns comentários, que vai ter a pessoa responsável, por exemplo, aí ela usa, que foi o que falou no chat,
A data da última atualização, hoje é que dia? Eu estou perdendo tempo. Pronto, hoje é dia 12 de agosto. Então vai ter lá, 12 de agosto de 2021, Lanusa fez uma última atualização nesse código, certo? E é uma breve descrição. Esse código, ele busca por todos os clientes da empresa e retorna uma lista com esses clientes organizados em ordem alfabética. Pronto. É uma descrição do que aquele código está fazendo. E isso é um padrão, porque os outros códigos, os outros módulos, já seguirão essa mesma estrutura. Então, pega aqui um módulo aí que o Cláudio estruturou, vai ter lá o nome dele, a data e uma descrição do que esse módulo faz. Pega outro módulo aí que a Ana Caroline fez, vai ter lá o nome dela, data e a descrição do que esse módulo faz. Então, vejo aí que a gente já tem um padrão que vai ser muito bom para todo o andamento do projeto, certo? Outro padrão aqui, ó, em relação à codificação. Em média, todos os programas devem incluir uma linha de comentário para cada 5 linhas de código. Ou seja, se a gente tem mais do que 5 linhas de código dentro do nosso programa, então a gente vai ter que fazer um comentário breve discutindo o que está sendo feito ali. Beleza? Isso também é um padrão e que permite que quem for trabalhar nesse código vai conseguir aí ter o entendimento necessário, porque estão seguindo padrões, todos os devs estão fazendo isso, todo mundo está comentando, está seguindo isso, então vai garantir que está nivelado esse nível de conhecimento. Sair alguém da equipe, beleza, a pessoa que for substituir vai ver todos esses padrões, vai ver todos os comentários aí no código, vai ver o nome de todos os arquivos organizados de forma bem, dos documentos organizados de forma bem adequada, enfim, então ele não vai ter tantas dificuldades para se encontrar dentro daquele sistema, dentro daquele projeto e poder contribuir de forma adequada, certo? Outro padrão aqui, ó, em relação ao design da interface com o usuário. A ordem das opções da tela se moverá do ponto superior esquerdo para o ponto inferior direito. Então, isso já é um elemento padronizado dentro desse projeto. E aí, sempre que se tiver essas opções aí apresentadas na tela, elas devem estar no ponto superior esquerdo e ir em direção ao ponto superior direito. Isso é um padrão desse projeto, certo? Algo que está sendo padronizado em relação ao design aí dessa interface. E aí, um dos designers saiu, foi substituído por outro. Se a pessoa precisar criar esse menu, ela já vai ter que seguir esse padrão. Tá lá no canto superior esquerdo, começa da esquerda para a direita. Beleza? Ok? Então, sobre essa questão aí da equipe, era isso que eu queria falar para vocês. Vamos agora falar sobre o gerenciamento e o controle do nosso projeto, certo? Temos coisas ainda interessantes para se falar sobre esse nosso universo dos projetinhos de software. Então, olha só, quando nós estamos pensando no gerenciamento de projetos, vamos fazer compensações entre três elementos principais, digamos assim. O tamanho do sistema, e esse tamanho do sistema leva em consideração o que o software é capaz de fazer, certo? Isso é algo que está condizente com a forma como nós iremos gerenciar e controlar o nosso projeto. Se é um projeto muito grande, então a gente vai demandar mais esforço para gerenciá-lo, certo? Então vejam só que esse tamanho do sistema é um fator bastante impactante nessa questão. Outro fator aqui, o tempo. Quando esse projeto vai ser concluído, quando ele estará concluído. Esse prazo, inclusive, é algo que influencia bastante aí no gerenciamento, porque na vida, não na vida real, em todo momento nós estamos submetidos a prazos. Eu passo, por exemplo, os trabalhos para vocês, defino um prazo e aí vocês têm que trabalhar dentro desse prazo para cumprir o propósito. Mesma coisa com os projetos de software na vida real. Você vai ter um tempo, vai ter as tarefas a ser delegadas, a ser delegadas, a ser desempenhadas naquele tempo, para que você alcance o que está sendo solicitado a você. Outro fator, custo, certo? E aí vai levar em consideração todo o investimento que foi necessário para esse projeto. Eu já falei diversas vezes aqui no escopo da nossa disciplina que os nossos projetos, eles estão
envoltos em investidores, aos investidores anjo, por exemplo, que investem dinheiro ali no nosso projeto e eles esperam ter essa lucratividade, esse retorno, certo? Você não quer investir R$ 1.000 e obter como retorno R$ 500, por exemplo. Não, você quer ter além do que você investiu. Senão não vai ter sido válido esse investimento, certo? E aí, esse custo leva em consideração também esses dois fatores. Na verdade, todos os três aqui eles estão relacionados. Porque se você está ultrapassando o custo, então você vai ter impacto aqui nos outros. Ou se você vai reduzir os custos, então você tem que ver o impacto aqui desses camaradas. Por exemplo, vou reduzir o custo, então você vai ter que reduzir o tamanho do sistema, vai ter que tirar algumas funcionalidades aí que sejam não sejam tão relevantes naquele momento, certo? Então, esses três conceitos, esses três elementos, isso um depende do outro, Lusa, bem observado. Eles podem ser encarados como alavancas interdependentes, que alavancas que tenham relação com uma com a outra. Ou seja, sempre que você puxa uma alavanca, eu vou diminuir os custos. Beleza, você vai ter impacto no tamanho do sistema, vai ter impacto no tempo. Elas são afetadas de alguma maneira, elas têm essa relação, como a Lanusa bem apontou. Então, olha só, se você precisar antecipar o prazo final, você deu 2 meses aí para o projeto, precisa entregar em um mês, certo? Se você vai fazer isso, o que ocorre? Você vai ter que diminuir o tamanho do sistema, porque você antes tinha 2 meses para trabalhar, agora tem um, então você vai ter que reduzir, você vai ter que priorizar certas funcionalidades que para que elas estejam ali dispostas e, possa ser entregue algo útil ao usuário no tempo que foi estabelecido. E também você vai ter que aumentar os custos, porque você vai precisar adicionar mais pessoas. Nesse caso, a gente vai precisar, porque você diminuiu o prazo, e aí, com certeza, os membros que já estão na sua equipe não vão ser suficientes. Ou se eles forem suficientes, e aí você não quer diminuir o tamanho do sistema, então você vai ter que contratar mais pessoas. Então, você teve uma elevação nos custos. Diminuiu o prazo, mas aumentou os custos, porque teve que contornar isso, contratando mais pessoas para desempenhar as funções e garantir que tudo vai ser entregue aí no prazo estabelecido. Então, vejam aí que esses três fatores, tamanho do sistema, tempo e custo, têm sim uma grande relatividade, estão muito bem relacionados. O que você fizer em um, com certeza vai ter influência no outro. Diminuiu o tamanho do sistema? Beleza, se você diminuir, você pode ter uma redução nos custos e também uma redução no tempo, já que agora você está desenvolvendo algo menor. Eu aumentei os custos aqui, então você pode ter, por exemplo, aumentado o tamanho do sistema. Se você está com mais custos, então você pode ter colocado mais funcionalidades para o sistema. Enfim, a gente tem diferentes, e existem N possibilidades que justificam a relação entre esses três elementos. Mas o que eu quero é que vocês percebam que eles estão fortemente relacionados. E isso aí vocês já entenderam, porque falaram aqui agora há pouco no chat. Certo? As estimativas produzidas durante a fase de planejamento, elas vão ser refinadas à medida que o projeto progredir. Olha só que interessante, pessoal. Você não vai ter a capacidade de fazer uma estimativa 100% certa. Olha só como isso é até estranho de se falar. A estimativa que você fizer, ela vai estar em 100% das vezes, segundo uma pesquisa que eu apontei, se eu estou enganado 100%, ela vai estar 100% das vezes errada, certo? E isso vai ocorrer quando você tem pouquíssimo conhecimento do sistema. Em qual das fases nós vamos ter pouquíssimo conhecimento do sistema? Na fase que nós estamos agora, nessa fase de planejamento. Então, se vocês estão nessa fase de planejamento, vocês vão ter poucos conhecimentos do sistema e a estimativa que vocês fizerem, ela vai estar 100% errada, tá até aqui, certo? Ela vai ter uma margem de 100% de erro, certo? Porque você não tem esse conhecimento todo necessário
para estimular de forma exata, de forma precisa, a estimativa necessária para o seu projeto. Vejam só como isso é algo que até assusta no primeiro, no primeira análise. Você está lá na vida real, você tá atuando aí como analista de sistemas, e aí você pegou o seu primeiro projeto, você está na fase de planejamento, e nessa fase você precisa estipular um prazo para criar, por exemplo, o plano de composição da equipe e os outros documentos, e aí você estipulou esse prazo há 3 meses. Beleza. Só que isso que você estipulou vai estar errado. Vai estar, na verdade, 100% errado, segundo uma das pesquisas que foi apontada aqui no material que eu estudo. Certo? E aí, ela, na verdade, vai trazer uma elevação dos custos aí do projeto e também impactos aí no prazo, certo? Então, olha só, se você está com um projeto que foi cuidadosamente elaborado nessa fase de planejamento, isso ocorre somente nessa fase, certo? Não significa que toda estimativa que vocês fizerem vai estar errada. Isso ocorre somente aqui na fase de planejamento e que você tem pouquíssimo conhecimento do projeto. É tanto que, se vocês notaram, até agora, o que eu estou passando para vocês são conceitos superficiais que mostram esse planejamento prévio necessário para você, enfim, partir para o ponto inicial da nossa disciplina, que é a fase de análise, certo? E a próxima fase é a fase de projeto. Então, por isso nós temos essa disciplina, análise, projeto de sistemas. Só que antes de ir para análise, antes de ir para o projeto, nós temos essa fase de planejamento, que engloba tudo isso que eu estou falando para vocês, certo? E aí, nessa fase de planejamento, você pode fazer algo cuidadosamente elaborado. Você pode ter passado 3 noites em claro, pensando, estipulando uma estimativa, pensando em fazendo várias possibilidades, fazendo cálculos de probabilidade, enfim. E aí você estipulou, por exemplo, que esse projeto ele vai ter um custo de US$ 100.000 e vai ter uma duração de 20 semanas. Beleza. Só que você fez isso e, segundo o que essa pesquisa apontou, esse seu projeto, ele não vai custar 100 mil. Ele vai custar de 0 a 200 mil. Ou seja, praticamente o dobro aí no custo e 25% aí no prazo. Então, ele estava aqui com prazo de 20 semanas. Aqui, é porque aqui eu coloquei o valor errado, eu não me atentei. Mas a gente vai ter aqui um aumento de 25% nesse prazo total aí de semanas, certo? A gente vai ter essa margem aí de erro estipulado. Isso é algo que acontece exclusivamente nessa fase. E se vocês notarem, por que aqui está zero? 0 e 200 mil. Zero para simbolizar exatamente o fato de que o projeto fracassou. Isso acontece. É normal que projetos de software fracassem. Dadas diferentes fatores. Inclusive, até um dos meus orientados, é porque eu não posso falar o nome desse projeto, não posso falar. Mas um dos projetos que nós estudamos, que tem referência aí com a ideia do TCC dele, que é bem inovador, inclusive, um desses projetos que foi divulgado na mídia, tinha até algumas matérias sobre, ele fracassou. Ele teve esse fracasso. Então, aí, em algum momento, houve algo errado que levou, houve um fator negativo que levou aí ao fracasso desse projeto, certo? E aí, um desses fatores pode ter sido aí o prazo que foi estipulado. E aí, isso é evidenciado exatamente com isso aqui, de você se apontar que esse projeto aí teve zero de custos, certo? Claro, houveram os custos, foram os prejuízos, mas aqui como se a gente estivesse considerando aí os valores que seriam necessários para tocar esse projeto aí para frente. Certo? Beleza? E aí, o que ocorre se você exceder uma estimativa? Você não estimou muito bem um prazo ou algo assim do tipo, quais são as consequências para isso? Olha só, vamos pensar aqui a respeito. Existem várias maneiras de se ajustar às nossas estimativas futuras, e principalmente na sua fase de planejamento, que você não vai conseguir fazer algo preciso. Ele vai ter 100% de chance na verdade, vai ter 100% de aumento no custo, 25% de chance, 25% aí de acréscimo no prazo, certo? Então, ele vai tender ao fracasso, certo? O que você, na verdade, ele vai tender ao erro, não ao fracasso, perdoe.
vai entender o erro, que você estipulou vai estar 100% errado, porque isso vai acontecer. 100% de chances do valor estipulado tá errado, 25% de chance aí do prazo ter sido estipulado errado, certo? E aí, se você estipulou algo errado, vamos pensar no melhor caso. No melhor caso, o que é maravilhoso aí para todo mundo. Se a equipe terminar uma etapa antes do previsto, antecipam-se os prazos finais no mesmo período. Ah, terminou com uma semana de antecedência? Beleza. Então, os outros prazos, eles vão ser antecipados em uma semana, certo? Entretanto, você não vai antecipar a data de conclusão prometida. Ah, você disse que vai entregar daqui a 2 meses. Você está com uma semana adiantado, porque você teve essa redução de uma semana. Vou reduzir vou entregar o meu projeto uma semana antes, nada disso. E deixe o prazo, a data de conclusão lá definida tal como ficou. Por quê? Não sabemos quais são os problemas que podem surgir. Podem surgir inúmeros problemas, isso é algo normal, certo? Algo que não foi planejado aí pode acontecer. Enfim, então é sempre bom você ter esse prazo, essa folguinha aí para o projeto. Outra coisa, se você conseguiu terminar de fato tudo uma semana antes, vai ser muito melhor você entregar algo para o cliente. Chegar, olha, cliente, está aqui o seu projeto, o seu sistema já feito com uma semana de antecedência. Vai ser muito melhor você causar essa surpresa nele do que você ligar para ele e falar, olha, vamos entregar o seu projeto com uma semana, então dia tal a gente entrega. Não, porque quando você faz isso, você firma um compromisso. E ao se firmar um compromisso, você tem que ter muito cuidado, porque foi firmado um contrato, um compromisso, então você vai ter que honrá-lo. É assim que as coisas ocorrem na vida real. Não pense que vocês podem entregar depois para o cliente e não vai ter nenhum prejuízo nisso. Não, nada disso. O cliente vai ficar chateado, a imagem da empresa vai ficar manchada, enfim, vários fatores negativos, certo? Em relação a isso. Então, nesse caso, estamos considerando o prazo estipulado, no qual o tempo de conclusão do projeto foi inferior ao que foi estipulado, que é o melhor caso. Se é o melhor caso, beleza. Não firme a entrega desse projeto antes, deixe as coisas fluírem. Se você de fato conseguir terminar antes, então entregue de surpresa para o cliente. É melhor que as coisas sejam assim. Só que quando você tem o contrário, ou seja, você foi além do prazo que foi estipulado. Meu Deus, o que, que a gente faz? Olha só, temos aqui algumas possíveis ações que podem contornar esse problema, certo? Olha só, a primeira hipótese aqui. Se você admitir que o restante do projeto é mais fácil que a parte que está atrasada e também mais fácil que o previsto quando as estimativas iniciais foram feitas, você pode compensar esse tempo perdido. Ou seja, você não vai modificar o cronograma e isso aí vai ter um risco alto. Porque, veja só, o que ficou restante, ele está sendo estipulado aqui que pode ser feito de forma mais fácil. Então, você já trabalha aí para compensar esse tempo que foi perdido, certo? Já dá um gás para poder entregar as coisas o mais rápido possível. Só que, claro, isso tem um risco alto, porque você já está trabalhando assim assiduamente para poder entregar isso mais rápido. Então, isso é algo bastante perigoso. Outra hipótese: se você admitir que o restante do projeto é mais fácil que a parte que está atrasada e não mais complexo que o previsto quando as estimativas iniciais foram feitas, você não pode compensar esse tempo perdido. Então, a gente já tem o inverso disso aqui, mas não perderá tempo no restante do projeto. Qual ação pode ser feita? Você aumenta o cronograma da quantidade total de tempo que ficou atrasado. Por exemplo, se teve 2 semanas aí de atraso, então você move a data prevista para 2 semanas à frente. Você compensa isso. Até o que eu falo aqui mais à frente, ó. Se a primeira fase ela teve 10% de atraso, então você aumenta o restante das estimativas nessa mesma proporção, para manter as coisas aí bem alinhadas. E aí fazer isso vai ter esse risco moderado, beleza? Outra hipótese, se você admitir que o restante do projeto é muito complexo quanto à parte que está atrasada, e aí, então, todas as datas previstas no futuro subestimam o tempo real exigido. O que, que você vai fazer? Vai aumentar o cronograma do percentual de semanas de atraso, certo?
E aí você vai aumentar essa estimativa agora em 25%, certo? Você vai ter esse aumento aí em 25%. E aí isso meio que vai ter um risco baixo. Você veja o que a gente sempre está levando em consideração esse cronograma, tentando estipular mais um tempo, mas a solução mais recomendada é tanto que até o ideal que o material que eu estudo recomenda é que você pegue exatamente esse tempo que ficou em atraso, o projeto está com 2 semanas de atraso, beleza. Então, compensa esse projeto aí nessa mesma proporção. Então, 2 semanas de atraso compensa o projeto com mais 2 semanas aí para poder desenvolvê-lo de forma adequada, certo? Esse que é o ideal e que é o mais sugerido pelo material que eu estudo e eu uso para preparar essa disciplina, certo? O motivo mais comum para as variações de prazo e custos ocorre depois que o projeto está em andamento, ou seja, depois que as coisas começaram a fluir, é que ocorrem essas variações de prazos. Por exemplo, olha só, quais são as razões para a mudança desse escopo? Porque você já está com o projeto em andamento e aí precisou modificá-lo, obviamente que você vai ter atrasos, porque isso não estava no planejamento. E aí, quais são as razões para isso, que nós chamamos de mudança de escopo? O cliente ele tem um entendimento superficial do sistema ou ele solicita novos requisitos. Se ele não entendeu muito bem a ideia que ele queria desenvolver, ou se ele estava, ou se posteriormente ele solicitou outros requisitos, óbvio que isso vai ter consequências aí no escopo, certo? Outro fator, a descoberta de recursos interessantes que merecem ser incorporados ao projeto. Ou seja, depois que o projeto progrediu, que vocês perceberam que dava para colocar outras coisas. Essas outras coisas, obviamente, não foram estipuladas aí no projeto. Se não forem estipuladas no projeto, é óbvio que vão trazer consequências, que vai ter algum impacto, algum nível de atraso aí em tudo que foi estipulado, certo? Ou então mudou a estratégia, estava utilizando a metodologia de desenvolvimento de software cascata, que eu falei nas nossas aulas, decidiu mudar para uma outra, sei lá, vai trabalhar com a prototipagem, por exemplo. Então, você mudou essa estratégia. Você mudou praticamente da água para o vinho. Então, isso também vai fazer com que esse prazo seja modificado e que você venha a ter algum tipo de atraso mais à frente, certo? Então, após o início do projeto, torna-se mais difícil lidar com essas alterações de requisitos. As coisas já estão fluindo, você vai ter muita dificuldade de se lidar com essas outras solicitações, certo? E aí isso vai ter impactos tanto no custo como na programação. E aí é importante que você já tenha em mente, porque isso vai ser primordial para a próxima fase. A gente já está terminando essa introdução a tudo isso. É importante que você que você, na verdade, busque identificar os requisitos sempre que possível no início do projeto e aplicar efetivamente as técnicas de análise, as coisas que serão estudadas aqui ao longo da nossa disciplina. Por quê? Vai evitar com que você venha ter essas modificações e ao longo de todo o percurso do projeto e traga prejuízos para todo ele, que aumente os seus custos ou que venha a aumentar o seu prazo ou algum outro fator negativo. Por quê? Se tudo isso não for bem definido, é óbvio que vai ter esses impactos negativos. E aí, como você pode contornar esse problema? Se as coisas não estão tão bem definidas, por exemplo, o que você pode fazer a respeito? Você pode realizar reuniões frequentes com os usuários e pode ir criando protótipos para amadurecer melhor essas ideias. Nessa fase de análise que vocês verão, vocês podem muito bem fazer isso. Nessa fase de análise, o primordial dela, eu diria, é justamente essa questão dos requisitos, porque são os requisitos que irão requisitar o que o nosso sistema precisa. Vejam só, é bem óbvio o termo, requisitos requisitam o que o nosso sistema deve ter, certo? E aí você pode se reunir com muita frequência com os usuários, isso é algo que particularmente ocorre bastante, inclusive na minha vivência profissional, a gente se reunia bastante com os usuários para amadurecer bem as ideias e evitar lá na frente que algo tivesse passado batido, e a gente também tinha os protótipos que eram feitos com o time de design, então por isso que o time de requisitos e design andam lado a lado, certo?
E aí o time de design criava o protótipo e a gente já avaliava ele com os usuários e via se as coisas que estavam ali de fato representavam as necessidades aí dos usuários, certo? O que eles esperavam. E os usuários eles ficavam experimentando uma versão do sistema e podiam entender melhor suas necessidades. Então, veja só, essa é uma maneira muito boa, acho que é a maneira mais adequada, eu diria, de se contornar esse problema que consiste em você não ter uma noção tão clara dos requisitos do que o sistema deve ter. E aí, se você for ter uma noção disso lá na frente, depois que o projeto está em andamento, então com certeza você vai ter impactos aí para o projeto como um todo, certo? Ok? O pessoal está acabando já, certo? Já são 3h30. Aguarde só mais um pouquinho. Então, sobre esse gerenciamento e o controle do projeto, era isso que eu queria falar. Para finalizar essa nossa aula, tenho só algo legal para mostrar para vocês, que é o time box. O time box, ele já vem para ser um solucionador dos problemas com prazos que vocês podem ter. Olha só que interessante como ele está figurado. Os projetos que foram descritos até aqui, ó, toda essa generalização que eu fiz, eles estavam baseados em um cronograma fundamentado nas tarefas que precisavam ser realizadas. Então, você tinha tudo ali que precisava ser realizado, e estipulava um prazo, sabia que esse prazo ia estar errado, enfim, as coisas estavam fundamentadas dessa maneira. E aí, quanto maior o número de tarefas e de requisitos, mais tempo esse projeto vai consumir. Isso é óbvio, certo? Entretanto, algumas empresas elas podem ter algum tipo de prejuízo com projetos nesse sentido. Projetos que têm muitas tarefas para serem desempenhadas, e aí se o projeto ele não for concluído logo, pelo menos uma versão inicial dele, essa empresa pode ter algum prejuízo, porque a forma como ela está regimentada, ou os produtos que ela oferece, necessitam dessa entrega aí constante de alguns artefatos. E aí, para contornar isso, temos o nosso time boxing, certo? Que nada mais é do que uma abordagem baseada no tempo. Ou seja, ela estabelece como prioridade atender uma data final em detrimento de se incorporar uma funcionalidade. Ou seja, você tem um prazo aí de um mês, tem um total de tarefas para desempenhar, beleza, vamos selecionar as mais importantes. As que não forem tão importantes, a gente vai deixando elas de lado e vai trabalhando com isso aos poucos, certo? Olha só, uma alusão para vocês entenderem melhor como funciona o time box. Vamos pensar a respeito de um software de processamento de textos, por exemplo, aí o Word ou o Google Docs. Não sei qual deles vocês usam. Eu uso o Google Docs, mas todos são iguais, certo? Então, Word, Google Docs, enfim. Para 80% do tempo que você utiliza esse software de processamento de textos, você usa só 20% dos recursos que ele oferece. Como, por exemplo, o verificador ortográfico para garantir que a sua escrita não tenha nenhuma palavra errada, o negrito, cortar e colar, certo? Sugerindo aqui só algumas funcionalidades. Só o que é mais primordial. As outras funcionalidades você não usa tanto. Então, pode ser agradável você ter outros recursos. Beleza, é massa ter tudo aquilo. Porque em algum momento específico você pode utilizar. Olha só, um recurso que acredito eu que vocês tenham utilizado uma, duas ou até 4 vezes na vida. O recurso lá de criar fórmulas. Você pode criar fórmulas diretamente em um arquivo no Google Docs, em um arquivo no Word. Acredito eu, falo com grande convicção que vocês não devem ter usado esse recurso mais do que 4 vezes na vida, ou se utilizaram foi com algum contexto muito específico, algo que você faz uma vez na vida, sei lá, não sei se vocês estão pagando cálculo, geometria, alguma disciplina dessas, e aí o professor pede que vocês criem as fórmulas ou todo a sua solução em um arquivo digital, ele não quer a mão, ele quer digital para poder entender, e vocês podem utilizar as fórmulas por lá. Só que isso é algo muito específico. Esse recurso, por si só, existe, é algo que os usuários podem utilizar, entretanto, não é tão utilizado quanto as principais funcionalidades, verificador ortográfico, negrito, Ctrl+C, Ctrl+V, cortar e colar, certo? E aí, pode ser agradável ter tudo isso, entretanto, você não tem tanta prioridade no momento. E aí,
O mesmo também ocorre com as aplicações de software. A maioria dos usuários se baseia apenas em um pequeno subconjunto de recursos. Olha só o Cigar. Cigar, a gente tem muita coisa ali disposta, muita coisa mesmo. Mas o que, que a gente utiliza? A gente utiliza a visualização das turmas, notícias, tarefas e notas. Pronto. Essas são as principais funcionalidades. É o que você verifica mais no Cigar, certo? É o que você mais utiliza ali. Pronto, realmente, vocês só usam aí 10% do cigarro. Pessoal, vocês usam muito pouco desse sistema, certo? E aí, de forma irônica, olhem só, para vocês entenderem melhor a utilidade do timeboxing. A maioria dos desenvolvedores concorda que, em geral, 75% do seu sistema pode ser fornecido com relativa rapidez. Você consegue entregar 75% do sistema de forma mais rápida, porque são as funcionalidades principais. Os outros 25% são as funcionalidades que vão exigir maior parte do tempo, que serão esse extra. Certas coisas que os usuários utilizarão uma vez ou outra. Então, acredito que você já consegue enxergar a utilidade do time box, de você priorizar essas tarefas em detrimento de outras. Entrega o que o usuário precisa. O que o usuário vai utilizar, vai precisar, vez ou outra, você vai entregando aí aos poucos. Certo? E aí, para resolver essa incongruência, tem aí esse time box, que é essa abordagem que se tornou muito popular ultimamente, e ela te estabelece uma data final para um projeto, entrega o sistema nessa data estabelecida, independentemente do que ocorra, ainda que para isso alguma funcionalidade precise ser reduzida, ou seja, você tem um prazo, você vai trabalhar exatamente dentro desse prazo. Ah, não vai dar para entregar tudo? Massa. Então vamos só entregar o que é primordial. O que não for, a gente vai entregando aos poucos. E aí, isso vai satisfazer o negócio, fornecendo um produto dentro do cronograma relativamente rápido, e aí não vai trazer esses prejuízos. Claro, o projeto ele vai continuar em andamento, porque você vai precisar entregar essas outras funcionalidades, só que você já vai estar entregando diretamente para o cliente, dentro do prazo hábil, dentro do prazo estabelecido, um produto que será útil para esse cliente. Vejam só que massa aí as coisas. E aí, esse time box, ele é meio que estabelecido, satisfazendo essas 6 etapas que estão aqui. Então, você vai definir a data de entrega para o sistema, certo? Você define isso. Por isso que é time box, você já vai ter essa caixinha aí com tempo para você trabalhar. E aí você vai priorizar as funcionalidades que precisam ser incluídas no sistema. Você vai ter lá tudo, mas vai trabalhar com o que tiver mais prioridade. E aí você vai construir o núcleo do sistema, o que é mais importante. Você deu essas prioridades, as funcionalidades, meio que hierarquizou elas dessa maneira prioritária, vai trabalhar no que é realmente prioritário, que vai ser o nosso núcleo do sistema. E aí, o que não for relevante, se não der tempo de desenvolver dentro do prazo do sistema, você faz depois. Você adia essa funcionalidade que não pode ser fornecida dentro do prazo do cronograma. E aí você entrega o sistema com a funcionalidade mais importante, o que deu tempo de fazer dentro desse prazo e o que era mais importante, o que não era o que ficou abaixo dessa hierarquia, você vai entregando aí aos poucos. E aí você fica nesse fluxo, ó, repita as etapas 3 a 5 para adicionar refinamentos e melhorias. Ou seja, você volta para cá e aí chega aqui no 5, então você já vai entregando algo e você já vai desenvolvendo algo, retorna para o. Você já vai desenvolvendo algo, retorna para o cliente. Desenvolve algo, retorna para o cliente. Desenvolve, retorna. Fica nesse ciclo até conseguir concluir todas as pendências. Então vejam só que sagaz essa abordagem, porque ela garante, dentro do prazo estabelecido, a entrega das funcionalidades mais principais. O que, que o cliente precisa para fazer o sistema funcionar? O que for não tão relevante, ele vai entregando aos poucos. Por exemplo, digamos que eu peça para vocês desenvolverem um novo cigarro dentro aí de um mês, certo? Claro que vocês vão fazer as funcionalidades principais, a questão das turmas, da matrícula, de visualizar as notas, de enviar tarefas e outra coisa, e isso, certo? Essas quatro funcionalidades, digamos que elas são as principais. Então, vocês vão trabalhar nisso. As outras,
as outras funcionalidades que estão lá no Cigar, que não são tão relevantes, vocês aí vão entregando depois. Vocês vão ficar aqui nesse looping, aqui da etapa 3 até o 5, ó, chega na 5, retorna, fica nesse looping até conseguir entregar tudo aí que foi exigido. O Cláudio disse aí, Deus é mais. De fato, uma exigência dessa em pouco tempo seria cruel para vocês. Beleza? Então, o time boxing é isso, pessoal. Esse que é o time boxing. Então, é isso que eu tinha para falar nessa aula, certo? Aqui tá as referências e eu agradeço a atenção de todos. Então, a partir de hoje eu vou começar a fazer chamada. Então, aqui, como só vocês três vieram, hoje aí vocês já estão presentes e os demais aí vão ficar com falta. Beleza? Ok? Então, pessoal, é isso. Hoje, por favor, não esqueçam que de 7 horas nós temos uma aulinha que foi especialmente preparada para essa turma, certo? Que vai falar sobre a LGPD e a TI. Nós discutimos sobre isso nas nossas nas nossas aulas passadas, em que eu trouxe aquela questão de você utilizar os dados das pessoas sem o consentimento delas, e é importante que vocês tenham noção dessa lei para que nos projetos futuros que vocês vierem atuar, vocês não venham a cometer erros que seriam altamente prejudiciais para vocês e também para a empresa, certo? Então, não esqueçam, hoje, de 7 horas, eu vou até reforçar o aviso. Eu vou sim, eu mandei o link com uma notícia lá no Cigar, mas eu vou mandar agora mesmo, vou mandar o link reforçando o convite, certo? Já está agendado lá no convite, o link é o mesmo. E às 7 horas vocês podem entrar lá na sala, que aí vocês terão esse encontro com um amigo meu, que ele é bacharel em Direito, pesquisador, editor de uma revista, enfim, o cara tem competência de sobra para falar desse assunto. E aí eu já dou o spoiler que a aula, gente, está muito massa. Olha só para motivar vocês a participarem. Vocês sabem que todo e qualquer site que vocês entram, agora tem a questão da permissão dos cookies, não é verdade? Essa permissão dos cookies, que antes não solicitava, não solicitava que você desse permissão, é algo que veio por conta dessa lei, certo? Só para vocês verem um breve spoiler de uma das coisas que ele vai falar hoje, certo? Então vocês vão gostar bastante. E além do mais, é importante que vocês participem, porque eu vou pedir um relatório que vai valer um ponto aí na média de vocês, certo? Vocês já estavam cientes, eu já tinha informado. Então, não esqueçam, 7 horas da noite, hoje, temos esse nosso encontro marcado. E aí, por favor, participem, porque isso foi elaborado especialmente para a turma de vocês, certo? Então, pessoal, sem mais delongas, sem tanta enrolação, estão todos aí liberados e a gente se encontra hoje às 7 horas da noite para falar sobre a LGPD e as influências dessa lei aqui na área da tecnologia da informação, certo? Então, agradeço aí a participação de vocês três, os três guerreiros aqui da turma, e a gente se vê mais tarde nessa nossa aulinha especial, certo? Então, valeu, pessoal, e até mais tarde. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.